Eu acho que eu vou fazer as honras aqui, né? O nosso convidado especial, para quem não conhece, o João, ele é um cliente muito especial nosso aqui do Links Auto Shop. Ele está com a gente já, vai fazer 2 anos já, João? Já vai Passa fazer. voando, né? Meu Deus do Passa. céu. Daqui 2 anos ele é uma oficina que também, depois ele vai se apresentar mais, mas só falando qual a cidade que ele é de Paraná, no Maringá, né, no interior do Paraná, e está aqui com a gente aqui para falar uma pauta super relevante. Então, João, fique à vontade, prazer. Bom, boa tarde de novo, né, a todos. É, eu trouxe essa pauta aqui porque é uma dor que a gente teve dentro da empresa, né? Eu não vim do ramo automotivo, eu tenho formação na indústria, sou formado em engenharia de produção e a empresa que é do Paulo Sérgio, que é meu sogro, estava precisando de alguma visão mais estratégica e implementar processos e acabou que foi casando o que eu já tinha de formação e experiência na indústria com com a necessidade dele. E, e daí o que a gente primeiro identificou como problema foi o sistema que ele usava. Porque como ele é um empresário, assim, vamos dizer, a moda antiga, ele acha que aquilo ali para ele servia, mas ele não dava embasamento técnico para a gente entender qual que era a necessidade que ele tinha, se era uma deficiência no estoque, gestão de preço. O sistema era praticamente só para fazer nota fiscal e a parte de fechamento ali do mês e tal. Então, a revolução no processo, a revolução digital nos processos de gestão da oficina vem esse tema vem em busca de tratar essa dor que é geral praticamente. Hoje a oficina ela vem se adequando, é, se modernizando, mas eles ainda nessa parte de gestão de processo organizacional, eles ainda estão, vamos dizer assim, gatinhando. Ô, João, eu quero até fazer um adendo aqui que eu acho bem legal. A gente visitou você, né, pessoalmente há 2 anos atrás, é porque eu falo, passa voando, né? E eu lembro que você estava realmente nessa busca, né? E depois disso você também contratou consultores. Conta um pouquinho dessa história, como é que você fez isso? Como você teve de ganho depois dessa consultoria que você recebeu, né? Eu sei que você já é um empresário de sucesso na região. E também conta um pouquinho, que eu sei que nem é o tema aqui, mas eu acho que é legal você também fazer sua propaganda, seu jabá, que eu sei que você também já dá palestra de cursos. Enfim, conta um pouquinho disso pra gente. Isso é. Quando eu comecei, assim como todo mundo, eu não entendi o negócio como um todo. Então a gente foi em busca de tentar encontrar pessoas que pudessem nos auxiliar em questões tributárias, questões fiscais, que até foi o tema da outra palestra. E no sistema automotivo tem produto monofásico. E isso, se você for colocar na ponta da caneta, gera uma perca grande se a oficina que faz essa venda não tiver esse controle. Então a gente contratou uma consultoria especializada e como eu já vinha dessa parte de especialização e a gente tinha uma equipe grande ali, então para a gente mandar os nossos técnicos fazer curso em São Paulo, Rio, nos maiores centros, se tornou algo um pouco custoso. Então a gente fez uma parceria já vai fazer 4 anos com uma empresa referência no segmento que é a Tecnomotor. E agora a gente montou um centro de treinamento dentro da empresa. Então hoje a gente tem 11 mecânicos e a gente fez essa parceria como? 4 vezes no ano ele traz um tema diferente da atualidade. Pode ser um carro que lançou, pode ser um sistema, uma atualização. E a gente faz o quê? Coloca de 2 a 3 mecânicos e vende para as outras oficinas. Por quê? Porque como a gente tem um sistema de um laboratório de reparação, a gente atende várias oficinas nas regiões nesse segmento. Então foi uma forma da gente fazer uma propaganda do nosso laboratório, mostrar o centro de treinamento e também de capacitar tanto a nossa equipe como as outras oficinas que talvez não teriam condições de mandar um técnico para ficar uma semana, 4 dias fora e arcar com o custo do curso e hospedagem e tudo mais. Então essa foi uma visão que eu tive e uma deficiência que tinha na região.
e tá dando super certo. E João, só me tira outra dúvida. Você atende qualquer pessoa do Brasil inteiro, desde que faça o cadastro, a inscrição com você para fazer esse curso? Eu lembro que você tem, inclusive, lá na sua sede, lá, um laboratório, né, também prático, né, para quem quiser olhar. Então, acho que isso é um negócio bem interessante, né? Eu acabei nem comentando, mas a gente lá é uma oficina especializada no segmento de injeção eletrônica diesel. Então a gente cuida muito da parte de injeção de caminhonetes, vans, caminhões. Então outras oficinas que atendem esse público e não conseguem fazer a reparação, eles mandam para a gente. Então a gente tem hoje um laboratório na região muito bem estruturado, comparado com uma cidade de São Paulo, Curitiba, é uma estrutura de ponta. E onde a gente consegue fornecer para esse cliente, que é vamos dizer assim, é um B2B, né? Você atende outra empresa com a qualidade que ele iria encontrar em qualquer outro grande centro que ele precise. Então a gente começou com esse treinamento e hoje a gente já atendeu gente do Maranhão, Bahia, Cidade do Leste, São Paulo, Mato Grosso. Então a gente traz gente do Brasil inteiro. Hoje o nosso centro de treinamento já passou de oficina, vamos dizer assim, de oficinas, mais de 120 oficinas do Brasil e até do Paraguai, para fazer o treinamento com a gente e se capacitar no nosso laboratório e com os nossos instrutores. Que bacana. Vamos lá para o próximo tema aqui, rapidinho. Esse aqui é a fachada que a gente tem hoje lá, né? Tá bonito, hein? Não era assim não, hein? Mudou bem. Tá bonito. O Lasky deve estar aqui com a gente aqui. Hoje a gente já reformou toda uma parte assim, deixou uma parte prime para o cliente chegar assim mais bem. O João, aquele negócio, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Vai... Toda vez que for lá, a gente está renovando, melhorando alguma coisa. Parabéns. E desde que você foi lá, que a gente contratou, a gente agora tem, além da injeção eletrônica diesel, a gente montou uma distribuidora de peça. Porque também era uma dor que a gente tinha de ter fornecedores de peças que atendessem nosso segmento com qualidade e a pronta entrega. Então a gente hoje, nesse um ano que está com a distribuidora, vem trazendo fornecedores, opções, para que a gente possa atender o nosso cliente de uma forma mais rápida e atender outras oficinas que fazem o que a gente faz, também ter uma outra opção no mercado além do que já tinha. Legal. João, só me tira uma outra dúvida aqui que é legal para poder. Acho que é muito importante falar que você está no interior do Paraná, né? Então ter peças, não é por exemplo aqui em São Paulo que, poxa, eu peço uma peça em 15 minutos, chega aqui no de qualquer oficina, né? E Maringá não funciona assim, né? Apesar de ser um polo uma cidade maior. Já é um polo bem... Exato. Assim, já é uma cidade muito bem estruturada. Sim. Só que o nosso segmento é um segmento muito nichado. Então, a gente precisa de fornecedores especializados naquele segmento. E isso a gente só encontra em grandes cidades. Em distribuidores que trabalham com grandes marcas, como Bosch, Delphi, Denso. E o que acontece? Os pontos mais próximos que a gente tinha era São Paulo ou Curitiba, mas geralmente São Paulo. Então hoje a gente fez o quê? Criou essa distribuidora, fez uma gestão de compra objetiva, onde a gente tem um estoque que atende tanto a mim, para me atender o meu cliente, como eu posso atender outra empresa no mesmo segmento, com o preço que eu pagava comprando de fornecedores ali perto. Que legal. Mostrar o próximo passo aqui. Essa aqui é a minha formação, né? Legal. Que eu sou formado. E aqui são os tópicos que eu decidi separar, que é o que eu acho que é mais relevante na questão do que a gente vem tratando, que é você ter uma ferramenta eficiente no seu processo organizacional. Porque quando você não tem dados, você não tem uma visão ampla do seu negócio, você não consegue nem criar uma meta para você saber aonde você quer chegar. E João, acho que é super, até dando um ponto importante, né, que eu visito oficinas no Brasil inteiro, né, e eu vejo muito assim, donos de oficina falam assim, minha oficina tá cheia, eu não consigo, e aí você fala assim, mas você tá ganhando dinheiro? Não.
E acho que é importante, né, você comentar sobre isso, né, questão da margem, tudo que o sistema também pode te proporcionar, né, de você, por exemplo, margem por OS, ter todo esse controle de qual carro que passou mais, qual carro que passou menos, até para treinamento, né, que isso é muito importante. Isso. Eu acho que isso é legal que você colocou lá na sua oficina, né. Agora, eu acho que é legal aqui também, né, que você tem essa opção, né, João, lá junto com a oficina de vocês, fazer o checklist digital, atender com tablet, com celular. Como é que tá isso? Você pode ser sincero que às vezes eu sei que vocês ainda não estão usando, mas eu sei que você sabe da importância disso, né? O quanto que isso te traz de ganho, né? É, o, vamos assim, a questão de você ter uma abordagem, que eu coloquei inovadora com o cliente, é justamente o checklist. Porque quando você faz um checklist que você tira a foto do carro do cliente, você anota tudo que o cliente pede que seja visto ou que ele tenha dúvida, você passa uma segurança para o seu cliente de que você está dando aquela atenção que ele realmente quer. Porque as oficinas em geral tá mudando, mas às vezes o cara deixa o carro lá, fala assim, ó, tá assim, aí o cliente vai buscar e fala assim, ah, mas você não viu isso aqui também? Você vender além do que a dor do cliente, você procurar propor para eles outras questões, como verificar um aditivo, um fluido de Que é radiador, aumentar o ticket médio, né, aumentar o João? ticket médio. Porque isso que é o que eu vejo, assim, que muitas oficinas, eles fazem o conserto assim, apenas do que o cliente pediu, né? As que são honestas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso mercado tem algumas oficinas que ficam inventando serviço e tal, quem nunca passou por isso, né? Ou coisas que não precisam ser trocadas e tal. Mas a gente está falando de uma oficina super séria, né? Muito consultada na região. Eu acho que isso é importante, não precisa fazer esse tipo de subterfúgio para conseguir melhorar o ticket médio, melhorar a presença. E eu acho que o mais legal, né, João, até colaborando com o que você comentou, é a velocidade que o sistema te dá de atendimento, né? Porque eu falo isso não só por você, mas eu tenho outros clientes na nossa base que, poxa, quando fazia no papel, às vezes nem fazia, demorava muito. E aí eu falei assim, pô, mas eu vou fazer esse checklist, demora pra caramba, não faz sentido. E assim, eu acho que o mais importante não é só a questão da segurança, né, João? É a questão também de você rentabilizar com isso. De você não ter um prejuízo de, por exemplo, alguém voltar com o carro lá falando que tá batido e não tava, ou até mesmo de você conseguir fazer campanhas, né, isso que é o legal que o sistema te dá, né, a opção de você, por exemplo, fazer campanhas de fidelidade, né, daqui 6 meses, um ano, você tem lá um registro da quilometragem, e com isso você conseguir otimizar, né, e fazer campanhas de marketing para trazer clientes, fidelizar clientes, né, que eu acho que isso é muito difícil, né, João? Como é que é isso para você fidelizar cliente lá na sua oficina? Olha, o fidelizar o cliente é um processo, né? Desde a hora que o cliente chega na sua oficina, a forma como ele vai ser abordado, que nem você comentou que a nossa oficina é diferente, é uma oficina limpa, a gente preza para o cliente chegar, porque a gente trabalha com um cliente diferenciado na linha Prime, que seria o cliente de picapes. Então ele não quer levar a picape dele num lugar onde o cara vai entrar com a calça cheia de graxa, onde ele vai ter um risco de se riscar o carro dele. Então, quando você parte para essa visão, você tem que começar a ser mais crítico na forma que você quer, qual cliente você quer atender. Se você quiser melhorar seu ticket médio, você vai precisar de um sistema que te dê a base. Um exemplo, qual é o carro que mais gira aqui dentro? Que tipo de peça eu mais tenho rentabilidade? Né? Então, isso tudo é através do sistema, porque no dia a dia, controlar a mão ou ir pela intuição, você acaba indo na tentativa e erro. Então hoje o que a gente faz? O cliente chega, a gente faz um checklist detalhado, tira a foto, isso é uma segurança até mesmo para nós, para caso o cliente questionar uma avaria, a gente já aconteceu de usar o checklist para falar, olha, mas esse problema já tinha no seu carro, essa porta já estava amassada, pode ter, e talvez nem ele sabia que estava amassada, ele foi notar depois foi nem má fé, né? Que levou o carro na oficina. Não é nenhuma má fé do cliente. Mas é uma segurança que você tenha mais. E te passa uma segurança para o seu cliente de que ele vai levar o carro dele, vai ser bem tratado, vai ser olhado tudo que tem que ser feito. E você consegue casar vendas de revisões que ele deveria fazer e talvez ele não faça por nem ter conhecimento que precise.
João, a outra coisa também que eu acho legal comentar, né, que já indo por esse top 4 aqui, que é a gestão financeira, todo mundo tem ojeriza, né? Porque a maioria dos donos de oficina são pessoas que gostam de mexer em carro, são mecânicos que acabaram abrindo sua oficina, né? Mas não tem a formação de administração de empresa, ou marketing, ou essas coisas que a gente precisa ter para tocar um negócio, né? Fazer essa parte fiscal, contabilidade, né? Enfim. Como que você lidou com isso, que eu sei que foi uma dor para você, aliás, uma dor constante, né? Porque isso daí muda toda hora, né? Reforma tributária, que era um tema que a gente estava comentando um pouquinho anteriormente, né? Por exemplo, eu tive um cliente aqui, na verdade não é nem cliente, é um prospect, a gente já tentou muitas vezes fazer com ele mudasse para o nosso sistema, ele comentou comigo que ele teve um prejuízo de mais de 10 milhões de reais só de item fiscal porque ele estava no regime errado, ele estava no simples, e ele era para ser já lucro real presumido, e o contador dele era um contador bem michuruca e tal, e porque assim, gente, vocês que são empresários, que estão aqui, ou donos de oficina, ou que já trabalham com isso, a maioria dos contadores, eles são bem básicos, e assim, para eles simples é o melhor, porque ele está no simples, não precisa fazer nem a parte do controle de gasto, não precisa fazer uma DRE, não precisa fazer nada, ele vai emitir nota lá para o governo e acabou, ainda cobra para você umas R$ 500 de mensalidade. Agora fazer o lucro real presumido, vocês precisam ter contadores melhores. Conta para mim como é que é isso, João, que eu sei que você passou por essa transição também, que é uma transição dolorosa, não é fácil. E quanto isso te deu de ganho? Porque eu vou falar assim, esses 10 milhões que esse cliente teve de gasto, é uma rede de 20 e poucas lojas que a gente tem aqui no interior de São Paulo, ele sabe que é um dinheiro que nunca mais ele vai recuperar, né? Já foi pro governo, enfim. Então comenta aí como é que foi e dá uns... Inclusive, eu tenho um relato que aconteceu ano passado. Hoje a gente tem duas empresas, uma no lucro presumido e uma no simples. E a do simples chegou no mês de agosto. Como a gente tem a consultoria nos alertou que no ritmo de faturamento você iria estourar. Que é um bom problema, né? Em setembro, outubro, a gente ia estourar o teto. E o contador não falou nada para mim. O contador simplesmente falou, depois que eu fui questionar, ele falou, é verdade, você está extrapolando, a gente tem que ver o que vai fazer. Mas depois que aconteceu, cara, o prejuízo não vai ficar na conta do contador, vai ficar na conta sua. E quando você tem uma empresa, se você for fazer a transição de presumido, de simples para presumido, você tem que ter um planejamento, porque você trabalha com o estoque que foi comprado no simples, que você não vai ter restituição daquilo que você pagou, entendeu? Você vai, a partir daquele momento, você vai emitir um SPED fiscal, onde além de você fazer uma declaração genérica, você vai ter que declarar item por item. Então, se você não tiver um estoque estruturado, vai te gerar prejuízo, você vai pagar um valor absurdo de tributação. Então, essa é a questão. O fiscal, dependendo do seu nível, ele conta muito no seu desempenho de gestão financeira. Ele vai pesar na balança. E fora isso, você tem que saber o quê? O que comprar, porque tem muitas oficinas que eles compram na intuição. E quando eu comecei na empresa, a gente tinha um estoque absurdo de itens que nunca... Talvez ia aparecer um item, aquele carro daqui 1 ano na oficina e tinha 3 peças daquele carro lá. Então, como a gente vai tomar conta dessa gestão? O João, e até colaborando com isso que você comentou, é um exemplo que eu uso geralmente quando eu estou em feira ou em palestra, falando alguma coisa do tipo. Eu sei que você já não faz mais assim, né? Mas é uma pergunta que eu faço para todos, né? Como que você fazia antes? Por exemplo, você tem venda balcão lá, o seu vendedor é que pegava a peça no estoque, não era? Isso, no começo? E fazer essa transição de não ter esse problema, pra gente, porque assim, eu sei que tem um público muito diverso aqui, a prática da administração como um todo, ela aconselha sempre que o vendedor, aconselha não, isso é uma regra, né? O vendedor ele não tem que ter acesso ao estoque. Só que a gente sabe que a maioria das empresas que são pequenas, o que acaba acontecendo? O vendedor acaba tendo acesso ao estoque. Ele vai lá, pega a peça, traz de volta, e olha. O vendedor acaba comprando a peça também. Exato, e assim, gente, eu não quero falar mal, assim, se não for o pai ou a mãe que estiver controlando seu estoque, você vai ter desvio mais hora ou menos hora. Então, o importante dessa questão que o sistema traz aqui para nós, né, o AutoShop faz isso, e eu sei que o João já colocou isso em prática, né, essa questão da gestão do estoque, né, que é super importante, você tem uma pessoa lá responsável pelo estoque, né, e se sumir qualquer coisa de lá, ele vai ser responsabilizado. Antes, por Desde exemplo, que a culpa seja dele, né, porque às vezes a culpa não é dele, às vezes foi alguém que ele... Antes, por exemplo, quando eu comecei,
tinha um exemplo, a questão do filtro. Era todo dia um distribuidor de filtro 15 entregando na oficina. E E só saiu aquilo lá 10. eu ficava revoltado, porque não tem necessidade do cara todo dia estar aqui e entrega. E a gente foi ver depois que a gente estava com estoque muito obsoleto, porque comprava 2 para aproveitar frete, ou comprava 5 e usava um, depois passava 6 meses e não entrava aquele carro lá dentro. Então, que o sistema nos deu essa opção? Como ele fazia todo esse processo, a gente separou e começou a fazer compras semanais. Então, exemplo, se o carro ele não passar Não pelo sai. menos quinzenalmente, eu não vou ter o filtro dele. Porque eu tenho distribuidor na minha região ali, que se o cliente trazer, curvar, né? ele vai trazer para chama. mim. Então, isso são detalhes que quando você vai colocar na ponta da caneta, vai te gerar um ganho enorme. Que eu sempre costumo fazer esse exemplo, e deve doer no estômago de cada um de vocês, né? Eu faço sempre essa pergunta. Eu falo assim, onde tem mais dinheiro? Na conta bancária de vocês, da sua empresa, ou no estoque? Todo mundo fala no estoque é onde eu tenho mais dinheiro. Mesmo aqueles que têm estoque pequeno, né? E aí eu sempre faço a segunda pergunta na sequência. E por que então, e aí assim, na sua conta bancária, quem que usa? Não, somente eu, a minha esposa ou a responsável pelo financeiro. E por que então todo mundo põe a mão no seu estoque? O vendedor, o mecânico, enfim. Quando é oficina é pior, porque daí não é só o vendedor, vai o vendedor, vai o mecânico, vai todo mundo, vai colocando, vai mexendo lá e vai abrindo caixa, aí depois você não consegue devolver, enfim. Então, gente, é super importante para vocês que são aqui dono de autopeças, dono de autocenter, independente se for usar o nosso sistema, espero que seja o nosso, mas se não for o nosso, tem que ter um controle do estoque de vocês. Tem que ter uma pessoa responsável que mexa no estoque, de falar assim, olha, poxa, essa peça sumiu, a responsabilidade é do João, é do Savoia. Então isso é super importante, é legal que vocês coloquem isso em prática. Eu sei que às vezes não é ai Fernando, poxa, mas eu só tenho, sei lá, 4, 5 funcionários. Gente, não importa. Esse esquema de uma pessoa ser responsável pelo estoque de vocês é fundamental para que primeiro vocês não tenham desvio, porque trabalhar com desvio é péssimo, né? Acabando com o clima da empresa, porque daí você não sabe quem desviou, quem não desviou, você começa a desconfiar de todo mundo. Enfim, fica super chato, né? Já passei por isso com outras oficinas. O Renan que estava escutando aqui, ele trabalha com muito concessionária. Concessionária, gente, que o pessoal faz inventário uma vez por semana, tem desvio. Imagine em autopeça, em autocenter, entendeu? Então, assim, é super importante que vocês adotem essa prática. Não sou eu que estou falando isso daí é o mercado, isso daí já vem de muito tempo, é prática de administração. E, João, é super legal de você ter comentado sobre isso, né, de você conseguir colocar isso em prática, e não foi algo simples, né? Eu sei que teve resistência, eu acho que lidar com pessoas, eu acho que esse é o tema que eu gostaria que você falasse agora. Como foi isso? A questão maior que a gente tem que colocar aqui é que nenhum sistema ele vai te resolver todas as dores. Acho que o principal é você mudar a cultura da empresa. Então isso é algo que a gente ainda vem tratando, porque quando você muda o sistema, você não vai mudar a forma que vai colocar os dados lá dentro, você vai mudar a forma que a pessoa trabalha no seu dia a dia. Então você vai ter que ser mais rigoroso. Quanto mais completo o sistema, mais ele vai exigir que os dados que for colocado nele sejam bem feitos. Então você precisa fazer com que o seu funcionário entenda aquilo que ele é necessário para ele e é necessário para você também, porque se ele não entender que aquilo é importante, ele não vai fazer bem feito. E ele não fazendo bem feito, aí não é o sistema que é ruim. É ele que não está sabendo. Não adianta, pode ser o melhor sistema do mundo, que ele não vai conseguir. Enquanto for um humano que estiver alimentando o sempre sistema, são pessoas. Ele vai depender daquele funcionário. Até, João, eu quero deixar aberto aqui, para quem estiver aqui na plateia, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar, o microfone está aqui, pode levantar o braço, eu vou com o microfone e vocês podem fazer a pergunta para o João à vontade, tá, gente? Vamos lá. Oi, tudo bem? Então, você estava comentando, vocês na realidade, que existe a falha humana, mas vocês estão desenvolvendo um produto que justamente bloqueia, de repente, esses erros, entendeu? Existe alguma forma do empresário poder assistir isso, ficar controlando também, mesmo que ele vá viajar, por exemplo,
a pessoa pode errar no estoque, como você falou, ele é responsável pelo estoque. Entendeu? Essa pessoa pode errar. E o vendedor pode ter mais liberdade de mexer. Os vícios de antigamente, se a gente fizer alguma inovação, a gente vai ter que eliminar, como você falou. A gente vai mudar o sistema de trabalho. Mas o produto, o software em si, ele ajuda eu a controlar melhor isso daí. Por exemplo, os erros dos meus funcionários em si, entendeu? E essa liberdade que o vendedor tem, que o mecânico tem, por exemplo, que eu quero poder organizar. Existe uma forma, o software tem esse gerenciamento que eu posso fazer remotamente? Eu acho que essa pergunta é melhor até eu responder do que você, é mais né, João? técnica, né? Mas assim, só para dizer, um dos gatilhos que hoje a gente usa a questão do controle do estoque, esse é o romaneio. É uma forma de você criar um gatilho na qual o mecânico precise daquela peça, ele tenha que levar um romaneio, que hoje que é a pessoa que cuida do estoque só entrega a peça com o romaneio. Entendeu? Ele solicita a peça no sistema, imprime o romaneio, você pode comprar uma impressora qualquer, né? Aquelas de cupom fiscal, o sistema faz a parametrização, etiqueta, e a gente solucionou dessa forma. Por quê? Porque ele obriga a pessoa a lançar no cadastro do cliente, na OS do cliente, no atendimento, a peça, aí é onde ele vai tirar esse romaneio e vai pedir para a pessoa responsável entregar a peça. Isso é uma forma de garantir que seja feito o processo corretamente. É que uma coisa muito importante para te falar, respondendo a sua primeira pergunta, se dá para fazer isso remotamente, sim, nosso sistema é web, então você pode rodar, inclusive ele está rodando aqui, tá em todas as máquinas aqui, a gente está rodando, ele roda no tablet, roda no celular, então isso é bem legal, você pode fazer a gestão de forma remota. E outra coisa importante que você comentou, né, em relação ao estoque, enfim, tudo mais, além do contribuindo porque ele já disse aqui, o nosso sistema ele tem uma particularidade bem bacana, porque tem sistemas que só atendem oficinas e tem sistemas que só atendem autopeças a gente atende os dois. A gente atende tanto autopeças como autocenters e tudo de uma forma só. Então, por exemplo, quando a gente fala de serviço, né, ele vai emitir nota de serviço e quando for, por exemplo, uma venda de peça, ele vai fazer cupom fiscal normal, como qualquer estado. Aí depende, né? Por exemplo, São Paulo aqui é o SAT, agora outros lugares é o NFCE, enfim. E aí é normal a forma. Pode fazer a pergunta de novo? Você falou do romaneio. Por exemplo, tem mecânico, por exemplo, que vai pegar uma peça que ele vai achar que serve para aquele tipo de serviço e acaba inutilizando a peça. Por exemplo, ele não tem uma certa coerência. Não que ele seja falho ou seja burro, mas às vezes ele fala, poxa, eu vou colocar aquela que só tem aquela. E acaba estragando, dando prejuízo maior. Entendeu? E também, só complementando também na parte de gerenciamento de clientes, para saber todo o histórico, o andamento do serviço, tudo também. Ele faz toda essa parte do gerenciamento de serviços, né, João? E o mais legal que você está perguntando também em relação... você falou de gerenciamento de serviço e antes ele tinha comentado... É a questão da aplicação da aplicação, peça. Exato. Que assim, a gente tem uma funcionalidade que é ímpar, né, no nosso sistema. A gente tem uma parceria com a Fraga, né, que é a maior distribuidora catálogo de peças do país. E aí o que a gente faz com isso? Quando você digita a placa do veículo, independente se ele for... Não sei, vocês devem ter oficinas diversas aqui. A gente atende tanto motos, caminhões e veículos leves, tá? Se você digitar a placa... você automaticamente ele já vai trazer quais são os dados daquele veículo e quais são as peças que são linkadas com esse veículo. Então, por exemplo, colocou ABC 1314. Vamos supor lá que seja um Celta 95 ou EFI. Ele vai mostrar lá quais são as pastilhas de freio desse carro, quais são a homocinética, quais são as lanternas, enfim, ele vem todas as peças do veículo e para você realmente ter a maior assertividade na hora de fazer o diagnóstico com o seu cliente. Então isso é bem legal, né, João? Eu sei que você já usa bastante, né? Comenta aí com você que usa na prática, né? Essa dor que você comentou acontece ainda, mas a questão do catálogo vai te ajudar bastante. E é como eu te falei, você não vai o sistema ele não vai mudar a cultura da empresa. Então hoje o que a gente melhorou também com o ferramental que a nossa equipe usa. Então, hoje a gente procura ter equipamentos que evitem que façam essa troca
para tentar diagnosticar o problema. Vou citar um exemplo que a gente atende lá. Hoje a gente adquiriu um sistema que é o Tenox. A gente mede com parte de catalisador, de fuligem, tal, parte de obstrução de DPF, EGR. O que ele faz? Ele faz todo esse rastreamento e testa o sensor NOx para a gente, que a gente já trabalha com o sistema de ar em picapes e van, sem a necessidade de eu ter que trocar o sensor. Entendeu? Então, além do sistema, talvez a gente teria que investir também em equipamentos que nos ajude o mecânico a diagnosticar o problema sem ter que fazer aquela troca. Ah, você tem um sensor para mim testar aí para ver se o problema é esse? Acho que... Oi? Peraí. Vai lá. Não permitir que o mecânico, por exemplo, ele pega às vezes um vício que já vem do veículo, entendeu? Fazer a adaptação de tal produto. Ah, esse rolamento, por exemplo, só a FAG fabrica. Ah, mas eu vou pôr um rolamento de outra empresa, por exemplo, para encaixar. Aí ele vai com a marreta lá e o rolamento se desmonta todo. Então isso daí não deve existir. Às vezes fica difícil a gente controlar. E tem o prejuízo em cima disso também. Então por isso que precisa de um gerenciamento para poder definir, para que não aconteça mais esses erros, né? Não, foi super útil que você... Eu já passei nisso na prática. Uma vez eu levei meu carro numa oficina, era um meu vizinho e tal. O cara tentou adaptar lá uma bomba, não era, e deu problema, aí ele ficou super sem graça e tal, mas aí, assim, tudo bem, não teve o prejuízo financeiro, mas teve o prejuízo de tempo, gente, que também isso não tem como fazer, porque daí o carro ficou mais um dia, porque daí ele teve que comprar a peça, aí meu carro não tinha como sair de lá, enfim. Então eu imagino isso que acontece, né, João? Eu sei que isso a gente acaba diminuindo, né? E assim, até para encerrar, João, eu queria que você comentasse aí, falasse um pouquinho sobre a sua experiência, o que trouxe de valor para você, né? A questão de ganho, que eu sei que você tem, como você é um empresário, né? Eu sei que você tem essa questão, falou, putz, é X%, não quero saber quanto você está ganhando não, tá, João? Mas assim, mostrar pra gente, assim, conta um pouquinho de quanto que aumentou o faturamento, como ficou mais fácil de atender a oficina. Eu sei que é outra coisa também, que isso é intangível, mas eu sei que isso faz uma diferença danada. Eu falo por mim, gente, poxa, eu chego lá na oficina, poxa, que você comentou logo no comecinho, né? Pô, minha oficina tá bonita, minha oficina não tá suja, a minha oficina, poxa, o pessoal atende com tablet. Enfim, comente um pouquinho aí a sua experiência, né? E assim, eu sei que você deve ter tido já feedback até dos seus próprios clientes, né? Então, fica à vontade. Hoje, é que nem eu comentei no início da palestra, o sistema de oficina, as oficinas, elas vêm se modernizando. É um campo infinito. A gente ainda está começando nesse segmento. Mas e quem começa, vamos dizer assim, quem começa primeiro vai beber água limpa. Então, você mudar o padrão que você tem dentro do geral, do que todo mundo faz, você começar a fazer algo diferente, vai te gerar trabalho, sim, você vai ter muita dúvida. Mudança de cultura, né? Que os funcionários às vezes, mas lá na oficina tal eu fazia de tal jeito, né? Mas lá na oficina eu podia pegar a peça, aqui vocês não deixam eu pegar. Mas justamente para sanar esse tipo de problema. A gente tenta restringir ao máximo para evitar de ter desperdício. Porque isso é uma coisa que vem da indústria, que eu carrego comigo, é o quê? Na indústria, cada centavo que você economizar, você não ganha pelo que a indústria fatura, mas sim pelo que a indústria está economizando com você, né? Então, e isso o quê? O cliente, ele também percebe. A gente tinha um padrão de cliente há 5 anos atrás e hoje a gente conseguiu mudar completamente esse padrão. Quantos por cento mais ou menos, João, aumentou seu ticket médio de um tempo para cá, desde que você colocou o sistema lá digital? Uns 15, 20%. O ticket médio, né? Aumentou. Médio. Né? Porque e agora você deve estar incomodando as concessionárias da região, né? Porque seu atendimento é tão bom. Eu atendo as concessionárias. Né? Por o meu público ser muito nichado, no segmento a diesel, então hoje a gente atende a Toyota, que é a Noma Motors, atendemos a Nissan Bonsai, atendemos a Fipal, que é da Mitsubishi, a Peugeot. Então são clientes, as próprias concessionárias vão até a gente para pedir algum auxílio na questão dos carros a diesel, porque a gente se especializou e hoje a gente se tornou referência nessa região, região desse segmento. Então, o que eu posso deixar de conselho é o quê? É procurar inovar,
se cercar de pessoas que entendam do segmento, de ferramentas que você já foram testadas, não vai ter nenhuma varinha mágica que vai resolver tudo, entendeu? Então você, que nem eu, contratei consultores. Tem gente que entende que o consultor ele só está dentro da empresa quando a empresa está quebrando. E hoje não, hoje o consultor está ali dentro para te ajudar a crescer. Você precisa ter uma inteligência financeira, uma inteligência fiscal. Você precisa ter um sistema que te dê essas informações para você calcular um CMV, fazer um DRE, uma apuração completa. Isso tudo no dia a dia você vai olhando isso e vai adaptando para que você possa melhorar cada ponto e investir em ferramenta, investir na estrutura, mas você só vai fazer isso se você tiver uma saúde financeira, uma saúde saudável, né? Redundância aqui, mas seria basicamente isso. Então, gente, é isso. João, quero agradecer demais a sua vinda aqui. Sempre dá um espaço aqui com a gente, você tem o nosso contato. Obrigado por dividir toda a sua sabedoria aqui, todas as suas experiências, que eu sei que não são poucas, né? Você já está há bastante tempo no mercado. E a gente quer agradecer também todo mundo que estiver aqui. Quem depois tiver alguma dúvida, tal, pode depois vir me abordar aqui, a gente acaba direcionando. Enfim, quem tiver interesse também, conhecer um pouco mais a ferramenta, a gente mostra com mais calma. Tá bom? Obrigado, João. Obrigado, eu quero uma salva de palmas para o João, tchau, por favor. Obrigado, João.